Olá! O Palavra e Ponto retorna para mais uma temporada aqui no YouTube da Academia de Letras da Bahia. Nessa temporada, nós vamos fazer o programa gravado e não ao vivo, como fazíamos antes, porque a onda das lives já passou, né? Mas o nosso programa, esse projeto nosso, tem mais do que o desejo de fazer algo imediato, tem a vontade de registrar a cultura baiana, a literatura principalmente. Então, para nós, independe do tempo, o que é importante é que fiquem registradas as conversas que a gente está tendo aqui. Então, espero que gostem desse retorno e vou começar entrevistando um poeta que eu queria entrevistar há muito tempo, mas ele se recusava porque ainda não tinha um livro publicado, embora fosse um poeta interessantíssimo, né? Não tinha livro publicado e tinha atuações em outras áreas. E agora, finalmente, tem livro e finalmente podemos conversar com ele como poeta, que é, além de todas as outras coisas que ele faz na vida. Eu estou me referindo a Jorge Augusto, que eu peço que entre na sala agora. Enfim, hein, Jorge? Agora sim. Poeta com Jorge... carteira de identidade, Sim, né? Que é o né? livro. Com o livro, com o mapa da casa. Né? Esse livrinho aqui. Livrinho, um modo carinhoso de falar. Eu sempre, É quando um uso livro. diminutivo, tem alguém que diz que mas o diminutivo é o carinho que se coloca nas palavras, né? O Eu inho é chamo de muito livro importante, também. né? O mapa da casa. Finalmente, por que finalmente? Porque finalmente em dois sentidos, Jorge. Porque finalmente nossa, demorou tanto para aparecer, porque finalmente, efetivamente, agora resolvi que vai ter o livro. Como foi que isso aconteceu? Primeiro, velho, obrigado, né? Você estava aí falando que o programa quer registrar a literatura, a cultura baiana, e eu tô aqui. Isso é um bom sinal, né? Tô gostando disso. Então, como é que desagradeço muito seu convite, essa porta velho, aberta pela velho, Academia Baiana. Sim, nós travamos aqui, né? Mas por todos os outros projetos que você tem feito aí, tão com certeza trazendo coisas novas e boas para essa nossa cena. Então, a demora é porque eu acho que a poesia demora mesmo. Eu acho que eu não estava pronto, acho que eu não tinha ainda, né? Você vai dizer assim, mas você tinha muitas publicações, revistas nacionais, etc., coletâneas e tal, mas eu acho que eu estava ainda, né, buscando um caminho que eu gostasse mais, né? E eu acho que esse caminho eu encontro relativamente recente, assim, de uns 6, 7 anos para cá, né? Porque eu escrevo desde, sei lá, 18 anos, no máximo, desde 15 anos. Mas aí a gente escreve muita coisa ruim, né? Esses anos todos, a primeira década quase nada serve, no meu caso, né? Eu acho que eu não parto daquelas regras absolutas de que você tem que dar o seu tempo de depuração. Assim, cada um sabe o seu caminho. O meu caminho foi de querer amadurecer um pouco, de lançar um livro que tivesse uma cara. Assim. Eu queria lançar um livro que não fosse uma junção de vários poemas primeiro. Né? Era uma coisa que não me agradava muito. E a outra coisa é que eu queria ser editado. Eu queria ser editado. Eu queria receber um convite. E o convite demorou. Então, Uhum. aguardei o convite. Eu digo a vocês, sem nenhum receio, se eu não tivesse recebido o convite até hoje, eu não teria lançado o livro até hoje.
É porque você, eu não fiz a apresentação completa, né? Você Sim. tem uma editora, que é a editora Organismo, que faz um trabalho. É porque eu queria É, deixar o lado de editor para sim. depois, mas só para registrar, você tem uma editora que é a Organismo, que publicou um monte de gente, publica coisas Sim. interessantíssimas. Você podia simplesmente se publicar, É, né? Mas aí a garantia de será que é, né? Como é que fica? Talvez é. um rigor em relação a isso, né? E a edição, não é, Marcos? Assim, velho, alguém ler o seu livro, comentar o seu livro, discutir o seu livro com você, né? Assim, pô, eu acho que quem aproveita o processo da edição normalmente tende a crescer, mesmo que você negue tudo que o velho editor sugere, o revisor sugere, mas você está ouvindo outras pessoas sobre o seu texto, e eu queria muito participar disso do outro lado, né? E aí eu tive a sorte de ser editado pela Rita Matar, da Fósforo, e foi muito bom. E aí teve mesmo uma conversa, uma discussão, uma reflexão sobre o Teve, livro, teve. teve, Que teve. bom, Assim, eu tenho pouquíssimo isso. você me falou. A gente fez uma coisa muito massa, que foi uma leitura conjunta, lendo o livro, né? Como tem muitas coisas da Bahia, como o sindicato, por exemplo. O sindicato que as pessoas sabem normalmente é sindicato de profissão, né? É uma velha associação. No meu livro, o sindicato nomeia aquele conjunto de homens que começam a beber 7 da manhã para 7 da noite nos bairros pobres, nas periferias, né? Uma coisa muito conhecida em Salvador. Você fala o sindicato, já está ali, você sabe o que é. Uhum. Então, a gente teve que conversar, falar sobre coisas que ela não sabia, que eu não tinha visto, e assim foi muito bom. Sobretudo essa coisa da leitura conjunta, eu gostei muito disso. Jorge, eu lembro de conversa. Talvez tenha sido o dia que eu lhe conheci, não tenho certeza. Uma conversa, eu, você e Alex Simões, na parte de cima da Confraria do França, ali naquela rua do Medalha Milagrosa, no Rio Vermelho. Talvez fosse um lançamento do Cartas Baianas de alguém, Deve ou ter sido, outra coisa. E eu lembro de você mostrar alguns poemas ali. sim. E eu acho, a memória pode trair, né? Mas eu acho que o que você mostrou ali, isso tem muitos anos, muitos mesmo, é da época do Cartas Baianas, né? Da primeira coleção, né? Do primeiro momento, né? E são muito diferentes os poemas daquela época. Eu São, lembro do visual, não lembro do conteúdo, mas eu lembro são, do visual, né? Da forma. São coisas bem diferentes. Ou eu estou enganado? né, não tá não. Eu venho mudando muito assim as coisas que eu tenho feito, né? Esse mapa de casa, quando a Marília Garcia fez o convite, eu topei, eu tinha uns 4 poemas prontos, eu topei e fiz os outros. Mas ele é um livro que dialoga muito pouco com o que eu fazia há 10 anos atrás, né? Porque eu comecei a me formar enquanto leitor, assim, lendo lendo uma mistura muito doida, tipo Castro Alves, Álvares de Azevedo e poesia concreta. O que me pegou mesmo, assim, o que eu gostava de ler eram os concretistas, né? Assim, a minha primeira grande formação no sentido de ler vários livros, estudar o que os caras faziam e gostar daquilo, eram os concretistas. Então, se você pegar revistas antigas como Germina Literatura, você vai ver lá umas publicações minhas de mais de 10 anos atrás com vários poemas concretos, né? As primeiras antologias, que na verdade foi uma primeira velha antologia, a primeira que eu publiquei eram poemas concretos. E aí eu digo a você que aquilo que eu disse de uns 7 anos para cá, eu acho que eu achei um jeito que eu gosto de fazer o verso, sabe? E aí eu mergulhei muito de volta nessa coisa do verso e tal. E nas minhas pesquisas teóricas, eu entendi
também o que eu acho que são alguns limites críticos da poesia concreta, o que me fez caminhar por outros lados. Inclusive, o meu trabalho como crítico, que me aproximou da literatura negra, me fez expandir a minha compreensão de poesia, de dialogar com outras linhas de produção, estética e crítica, e eu acho que isso aparece mais ou menos no mapa de casa. Mas esses poemas voltam agora, alguns deles, no livro que vai sair nesse primeiro semestre aí, que é o livro novo de poesia, que é bem maior e tal, e já está praticamente pronto. Está pronto, né? Falta só a publicação mesmo, que já está sendo feita, já tem capa, já tem já as coisas. Vai sair e alguns poemas desses concretos voltam, porque nesse poema, né? Nesse livro, eu não vou falar aqui sobre o título dele ainda, vai ficar em suspenso, mas eu faço justamente uma brincadeira entre gêneros, assim, o título dele é um título que sugere confusão, mistura, e aí eu faço, por exemplo, um Melhoriki, que é um soneto, né? A gente tenta misturar no mesmo corpo textual uma tradição negro-brasileira, velha africana, reposta aqui com uma forma velha estética tradicional da literatura velha ocidental, né? Tipo, eu faço um haikai falando sobre a morte dos Yanomamis, ou seja, dando dentro de um conteúdo político a uma forma velha estética fixa, que é o haikai. Então, eu tento fazer, velho, essa brincadeira, predomina essa brincadeira, entre aspas, né? Que predomina o verso livre, né? Mas um verso livre muito cheio de prosa, que vai se deparar três, quatro, cinco páginas depois com poemas concretos com pouquíssimas palavras, por exemplo. Então, eu tento fazer um arco do que eu produzi na minha vida e do que eu aprendi nesses últimos anos em contato com a literatura negra, sobretudo nesse livro novo que vem aí. Falando disso, de forma e do que você quer dizer e tudo, eu me lembro de um tipo de analogia que a gente possa fazer, que é o seguinte: no cinema, às vezes você tem uma cena que é filmada com uma câmera muito presente, num ângulo diferente, para causar um incômodo, né? Então você percebe a câmera, né? E às vezes no cinema, se o cara é esperto, ele pode fazer esses maneirismos todos, mas quando a cena é muito importante, muito impactante por si só, ele bota uma câmera bem conservadora, bem paradinha, para ela desaparecer, né? E aí eu fiquei lendo o mapa de casa, da primeira vez que eu li e reli agora, eu tive essa sensação, né? Que você eliminou o ruído da forma, claro que há uma forma, mas Sim. eliminou o ruído da forma para ela desaparecer, para só aparecer as personagens, que é outro assunto, né? Para aparecer aquelas pessoas, né? Inteiras, né? Me parece que é isso, que você encontrou ou teve a necessidade de lidar com esse material e você intuiu que esse material precisava ser mostrado de maneira completa, desaparecendo qualquer ideia de que aquilo ali é um poema e que tem alguém preocupado com a forma, né? É a sensação que eu tenho lendo o mapa de casa. Sim, faz sentido isso que você fala. Isso também já aparece em poemas do livro novo. Eu concordo com você e discordo um pouco, no sentido de que quando a gente pensa isso, a gente está pensando em formas da tradição ocidental. Tipo, eu tenho feito esse trabalho crítico com Lima Barreto, eu tenho
é estudado mais com mais velho afinco a literatura negra brasileira, e aí a gente vê que aquilo tudo que a gente aprende em letras, aquela tradição toda, etc., que eu gosto pra caralho, eu gosto de Kafka muito, eu gosto de, enfim, gosto de Clarice, li o Radoar, velho, um dia desse, acho espetacular, é bom demais. Mas ali a gente está falando de uma tradição, de um conjunto de formas, de um tipo de ritmo e de métrica. E no meu contato com a tradição negra, né, ao longo desses 10 anos que eu venho pesquisando isso, a gente vê que existem outras formas. Por exemplo, essa crítica de 10 anos para cá, que se debruçou sobre Lima Barreto, sobre a literatura periférica, tem visto sobre a literatura negra mesmo, a gente tem visto que há uma outra tradição dentro do campo literário brasileiro que parte dessas reposições das culturas africanas no Brasil, e a base disso é a oralidade, por exemplo, né? A oralidade que aparece numa leveza proposital dos meus versos no mapa de casa, né? É uma coisa proposital que seja uma coisa mais conversada, justamente porque o que eu queria que melhor ocupasse esse primeiro plano é o que você falou, as histórias, as pessoas, mas que é um tipo de poesia que parte do corpo, né? Que parte da experiência. Toda a poesia parte da experiência, parte do corpo, mas ela quer centralizar isso, né? Esteticamente, e quem faz isso é a língua. É o modo como você maneja a língua que vai tornar aquilo mais opaco, mais transparente, mais tradicional, menos tradicional. Então, como você quer dar conta de um fenômeno que está acontecendo agora, não faz muito sentido você usar uma forma fixa tradicional, ou procurar uma forma fixa revolucionária. Forma fixa revolucionária é paradoxal. Mas, assim, botar isso dentro de uma poesia concreta ali. Eu quis deixar isso dentro de uma simplicidade que eu acho que é uma simplicidade aparente. Eu acho que você fazer as coisas simples são muito mais difíceis, mas realmente eu não quis dar um protagonismo da forma como é no próximo livro. Eu quis realmente que essas narrativas aparecessem, mas por um outro modelo formal, que eu acho que eu fiquei muito aquém, por exemplo. Talvez por causa disso, no livro novo eu tenha dado mais importância para isso. Mas eu acho que a forma leve de dizer, leve, ele entenda, não Uhum. dialogando tão intensivamente com as formas da tradição velho ocidental, mas me deixando levar mais por uma dimensão oral da cultura negra, isso é proposital. Isso é proposital mesmo. E, assim, é para visibilizar os personagens, as histórias, mas é também para dialogar com essa outra tradição. E aí vamos falar disso, né? A gente está então lidando no seu livro com um material narrativo, né? Você tem histórias, você tem pessoas, personagens ali aparecendo, que eu não sou um especialista nisso, mas que é o tipo de literatura que é mais, acho que aparece mais em comunidades não tecnológicas, não complexas, né? Em comunidades mais Tradicional, né? primordiais, né? Que é na contar a história. O base, acho que eu aqui pensando, a primeira coisa que o ser humano faz é contar histórias. Depois é que ele vai brincar com as palavras que ele usa para contar histórias, né? Sim. Olha, É, a gente tem eu tenho um certo cuidado com isso. Você está certo, a gente conta histórias até porque nas comunidades tradicionais ou periféricas, etc., a primeira grande
disputa desse século foi pela possibilidade de poder falar, por poder narrar. E aí narrar é no sentido amplo, né? Narrar é inventar a si mesmo como sujeito da história. No caso das pessoas negras, quilombolas, indígenas, né, de comunidades tradicionais, narrar a si mesmo é poder inventar sua própria humanidade, por exemplo. Né? Porque se você for pensar na literatura brasileira do século XIX, o que há é uma grande maquinaria de desumanização da pessoa negra. Em várias instâncias da mulher também, do indígena. Então, quando essas comunidades no século XXI investem em narrar a si mesmo, a narrar suas próprias histórias, suas memórias, a gente está pensando num processo de produção ontológica, né? Que essas comunidades precisam fazer, porque essa humanidade que a literatura negra indígena se empenhou em criar, ela vai ser fundamental para que, num prazo curto ou médio, né? Médio, como foi o da literatura negra no Brasil. Aliás, a gente está sendo generoso, né? Foi um prazo longo para que isso reverbere, por exemplo, em políticas públicas, para que isso reverbere em uma polícia que não ache que um corpo negro é matável a qualquer hora. A gente vai humanizando essas pessoas, tornando essa narrativa comunitária numa narrativa nacional também. Quando eu estou narrando a rua, a travessa Nossa Senhora das Graças, eu quero dizer que aqueles meninos todos não deviam ter morrido, eles deviam ter ido para a escola. Eles não iam nem para a escola, porra. Então, assim, é dizendo assim, isso aqui também é Brasil. E o Brasil precisa entender urgentemente que a gente compõe essa nação, mas a gente quer compor com dignidade, com perspectiva material, com projeto. Então, narrar a si mesmo é narrar a produção de um novo povo, literalmente, né? A gente tem que perder a dimensão de que essa memória é uma memória meramente individual, por exemplo, e tem que perder, em certa medida, a ideia de que essa memória é uma memória. Que ela é uma memória e não é uma memória, porque a gente está narrando coisas que acontecem materialmente agora, né? Eu já disse isso, mas para ilustrar melhor, quando a gente ia lançar o mapa de casa, eu e o ilustrador Jefferson Bispo, o filho dele foi assassinado no mesmo bairro que o livro fala e conta a história. Então a gente teve que cancelar o lançamento porque o filho do ilustrador foi assassinado no meio da rua. Então não são memórias. Não são memórias. A gente está narrando um processo histórico que se arrasta por século, que faz parte da nossa memória, mas faz parte do nosso presente. Não é isso que na crítica tem se chamado de colonialidade do poder, né? Essa continuidade das estruturas racistas nas sociedades neoliberais. E também ter cuidado com a dimensão de documento que se quer dar a essa ideia de memória. Sabe? Quando você fala assim, é uma memória, é como se fosse um documento, como se perdesse uma dimensão estética daquele texto. É ficção também. Quando você abre o livro, esse mapa que está ali, o mapa, a capa do livro já é uma ficção do lugar, porque a gente pega um mapa real e vai reinventando ele com as nomenclaturas. Então a gente não pode perder. Aquela rua ali, eu estou dando uma versãozinha dela que é minha. Os outros meninos teriam outras versões. Então, exatamente, assim, eu tenho uma resistência muito grande a que a gente queira transformar a literatura negra em mero documento. Porque aí a gente perde a dimensão ética, estética e, sobretudo, estética que essa
outra tradição tem para nos ensinar, que é sobre uma outra possibilidade de imaginar o mundo, que é o que nos interessa. O que é um mundo imaginado por uma tradição oral? O que é o mundo imaginado por, a partir de um território periférico negro? Eu descobri, Marcos, dia desses, eu não vou lembrar agora exatamente, mas eu acho que é o jongo, que um dos funcionamentos centrais do jongo, que é um gênero tradicional das culturas africanas, etc., que veio com essa reposição africana, é a concisão. A concisão tão festejada pela vanguarda brasileira no meio do século passado. Entende assim, qual a linha disso? Quem viu primeiro a concisão? Mas não é dizer assim, quem viu primeiro, eu nem ligo tanto, mas assim, por que que nas escrituras negras essas formulações são menos consideradas? Por que que a parte da estética delas são menos consideradas? É contra isso que eu venho tentando me posicionar, eu e muitos outros críticos negros brasileiros, né? A Leida Maria Martins, Velha Edmilson de Almeida Pereira, Ricardo Aleixo, Maria Dolores Rodrigues, a Lívia Natália, Velho Henrique Freitas, Silvio, Roberto, muita gente tem pensado essa dimensão estética do texto negro, e é isso que nos interessa mais, eu acho, hoje. Porque não há essa oposição entre estética e política, né, Marcos? Isso é uma coisa primária. Uhum. Mas aí, a partir daí, eu queria comentar com você uma observação que eu venho fazendo desses escritores de literatura negra, escritores negros, que estão, o nome que você quiser dar, que estejam aparecendo agora. Itamar, a Ana Maria Gonçalves, Luciane Aparecida agora, que eu li recentemente, nossa, Eliana Alves Cruz, né? E aí, ao mesmo tempo que essa literatura ganha visibilidade, a gente tem um afastamento do mundo urbano, um afastamento da literatura cínica, né? Da literatura desencantada, né? Da literatura de destruição, de desconstrução, também o nome que a gente quiser dar, né? E vem junto uma literatura que volta a valorizar a terra, o tal do Brasil profundo, a gente depois discute se existe ou não essas questões, né? O mundo rural, e me parece que é uma literatura de construção, né? É uma literatura que está construindo alguma coisa que a literatura branca fez lá no século XIX, né? E a literatura negra não fez, porque a gente sabe por quê, e agora, quando ganha visibilidade, olha, agora vamos construir tudo para daqui a uns 50, 100 anos, vir alguém com uma literatura cínica, olhando torto para tudo que está pronto. Eu percebo isso acontecendo. Eu estou enganado? O que é que você acha? Olha, sua pergunta é inteligentíssima e é muito dura, né? Ela exige uma reflexão muito grande. Eu vou falar assim, o que eu acho. Eu acho, primeiro, que é muito cedo ainda para muitas conclusões, né? Tipo, o livro da Luciane acabou de sair, tem poucos meses. Eu nem li todo ainda, então o que eu vou falar aqui não toca no livro dela. Mas a gente vai pensar assim, cara, eu já ouvi falar vários lugares disso, é uma redescoberta do Brasil profundo. E eu fico um pouquinho tenso com isso, assim, porque quando você vai pensar nessa ideia de Brasil profundo, é lá em 1924, quando o Blaise Cedars vem ao Brasil e os modernistas vão viajar em busca desse Brasil profundo. Uhum. E eles vão buscar esse Brasil profundo no barroco mineiro. E não o barroco de Aleijadinho. Eles vão buscar na herança barroca
lusitana, etc., o que era o barroco, ou seja, eles vão buscar o Brasil profundo no barroco mineiro, ou seja, eles vão buscar o Brasil profundo na Europa, no que tinha de Europa em nós, para dizer, ó, tá vendo que já somos modernos? Já éramos modernos, enfim. Se tratava de afirmar uma modernidade da cultura brasileira, mesmo anterior a 22. E aí, essa ideia de Brasil profundo esteve sempre muito ligada a essa viagem que eles fizeram ao interior do Brasil, como se o Brasil profundo fosse uma coisa que está escondida, fosse uma coisa que está longe dos grandes centros urbanos. E eu tenho uma dúvida cabulosa na minha cabeça, que é porque quando a literatura periférica surge, mostrando aquele mundo avesso a tudo que a literatura tinha dito e feito, aquilo não foi chamado de Brasil profundo. Por que, que a periferia não é o Brasil profundo do Brasil? É justamente o gesto que Lima Barreto faz ao contrário. Ele vai dizer, olha, o Brasil profundo está aqui no subúrbio, em Todos os Santos. E aí ele não quer dizer que não está na roça, não está Aham. na tradição, não é ou uma coisa ou outra. Por exemplo, eu não estou dizendo que Torto Verarado não fala do Brasil profundo. Pode ser que fale, mas Capão Pecado também fala. E aí, o que me interessa pensar mais não é o romance de Luciane, de Belitamar, é pensar o seguinte: por que, que a crítica abraçou esse livro e não aquele como Brasil Profundo? Que leitura de Brasil Profundo é essa que a gente quer manter num passado distante, como uma memória? É isso que eu estou dizendo. É muito pernicioso pensar a Entendi. literatura negra como uma memória no passado, que a gente está falando das mortes, das privações, da precariedade que está acontecendo ainda hoje. A gente remonta ao passado porque somos seres humanos e seres humanos são seres de memória. Não tem como não É, ser. E então, a gente remonta ao passado porque para mostrar a continuidade desse processo de precarização ontológica e material. então é como se a crítica, e aí a crítica branca, abraçasse esses livros especificamente, porque eles estão deslocados do jogo. O jogo é na cidade grande, o jogo de poder está na cidade grande. Aí, quando Itamar vai para Chapada, Luciane vai para um meio rural, Eliana Alves Cruz vai para o passado histórico mesmo, bem marcado, né? Isso é seguro. Você pode valorizar e louvar, porque, olha, que legal. Mas é legal, mas está lá. Não está aqui na Avenida Paulista, não está aqui em Brasília, no centro do poder, né? Está num local deslocado. Então, eu posso louvar e conceder o valor que aquele material tem, porque ele, de fato, na hora de contar os dinheiros do poder, ele não me afeta. E a periferia é urbana, ela pode ser Brasil profundo, mas ela é urbana, ela está mais próxima do poder, ela tem o poder de chegar à Avenida Paulista, né? Então é mais complicado você a crítica branca valorizar, porque se valorizar, se der ok, daqui a pouco está no Instituto Moreira Salles, né? É Será que é muito. isso? É, é, eu acho que é por aí. Pode não ser isso ainda, mas é É uma por aí. folclorização sutil, O será? que eu estou dizendo assim é que quem determina ainda a grande recepção crítica no Brasil são críticos brancos.
Isso é fato. Então, se Itamar está fazendo sucesso, se a Verusca está fazendo sucesso, se eu tivesse fazendo sucesso, essa legitimação passa inalienavelmente pela crítica branca. O que eu acho que nós, escritores, críticos, teóricos, professores, temos que pensar em todas as instâncias, sempre por que, que o meu livro, ou por que, que aquele livro, ou por que, que essa obra está tendo tanto sucesso dentro da crítica branca? É porque essa crítica mudou os seus parâmetros de avaliação? É porque nós temos hoje uma crítica progressista, democrática, que combate a antinegritude? É isso? Então a gente deu um passo à frente na história, ou essa crítica está fazendo um outro tipo de jogo, um novo tipo de jogo? Aí a gente precisa entender isso melhor, sabe? E eu digo isso, todos nós que estamos dentro do campo da literatura, né? As pessoas negras, principalmente os autores negros, as autoras negras, principalmente. Eu estranho, por exemplo, que a sucessão do prêmio ACPA de Lívia Natália, APCA, desculpa, que não é qualquer prêmio, é um prêmio muito forte. Lívia não tenha tido essa projeção nacional tão grande como ela deveria ter após o prêmio e após os outros livros dela, que, convenhamos, são muito bons. Eu desafio como crítico, alguém me mostrar 10 livros da literatura brasileira contemporânea que sejam tão melhores do que correntezas e outros e estudos marinhos. Sinceramente, sabe assim, o que justifica a baixa projeção nacional dentro de um campo literário de um Landê na Bahia? Landê tem livros maravilhosos e assim a gente tem que pensar, né? Assim, eu vou ficar só nos dois, eu não vou falar de como é que diz Alex Simões, não vou falar de você, enfim, eu estou pensando aqui, né? Ou seja, por esses dados e por outros dados tantos de outros poetas, de outros estados, a gente vê que talvez esse campo não tenha mudado tanto assim. E se ele não mudou tanto, essa hipervisibilização de certa produção negra tem atendido a quais critérios? Aí a gente precisa discutir com mais honestidade e com mais coragem, porque talvez não sejam tão bons assim. Né? Pensando, ainda ficando na parte exterior, para não entrar na questão dos livros, né? Me parece que é uma concessão. Então eu louvo esse ou aquele, crio uma exceção para poder fazer uma cortina de fumaça para fazer parecer que é uma regra, que a situação já está assim, mas eu estou apenas jogando luz e eu estou fazendo exceções, né, para poder não virem acharem que eu estou fazendo que está tudo ok, que está tudo tranquilo, que as instituições estão funcionando. Assim, a democracia, sobretudo democracias feitas como a nossa, né, frágeis, feitas com como é que diz, acordos escusos, né? Essa democracia precisa de uma fachada, né? A gente sabe disso. Nunca houve efetivamente democracia no Brasil, porque a gente não pode ter uma democracia onde a antinegritude estrutura as relações cotidianas, onde a questão de gênero é tão decisiva para a formulação dos contatos sociais. Isso não tem como ter uma democracia efetivamente com esses problemas estruturais de base. Né? E aí a gente vai falar o seguinte, isso, mas também pode ser outras coisas. Né? Quando você diz que
é uma fachada e tal, mas não é só uma fachada, é quando você, tipo, vou tentar resumir aqui porque, né, a gente tem tempo. Quando você tem tempo certo para terminar, a gente tem um limite. Quando você chama Itamar, Luciane ou outros tantos de literatura regional, né? Assim, eu não estou dizendo que não é regional, porque de certa forma é regional, mas quando você vai no Google, aí tá, a nova literatura regional, pô, você está de novo conservando aquele lugar para o nacional. Não, o quilombola, a realidade do interior que o Itamar narra, aquela dimensão mística, aquelas mulheres, aquelas questões agrárias, são questões todas nacionais, aquelas pessoas Aham. são nacionais. Então, eu não vou tratar com naturalidade que o livro do Itamar vá parar em uma prateleira de literatura regional. Eu acho muito estranho, cara. Muito estranho. E, ao mesmo tempo, tem uma literatura, vou pegar um exemplo, eu estava aqui na minha cabeça tentando fazer com São Paulo, mas eu acho que no Rio fica até mais fácil. Se você pega uma certa literatura carioca, né, ela é muito regional. Né? Ela é muito localizada naquele espaço, é uma cultura muito limitada geograficamente. Né? É porque Mas está é dentro porque... de uma cidade, mas né? Sim. É uma coisa que só funciona para eles. O pressuposto da nacionalidade é do Sudeste, né? A gente sabe disso. É. Então, assim, você tem essa hipervisibilização do Itamar, a obra dele estoura, vende muito, né? Ele está o tempo todo em todas as feiras, e aí a gente vê vários artigos chamar isso de regionalismo. Pois é. Aí você começa a pensar assim, peraí, para onde é que isso vai, né? Que regionalismo é esse? Como é? Porque aí a gente tem que ler também, entender, mas de pressuposto eu já olho com desconfiança, sabe? Uhum. Não é nacional, não é Brasil aquilo ali, ainda não é Brasil, em pleno século XXI a gente acha que aquilo que o Itamar está falando ainda não é Brasil, sendo regional, menos, né? É semelhante com o que se faz com literatura gay, literatura feminina, quando se usa esses termos, se usa para reduzir, né? Mas existe uma literatura masculina hétero, no sentido reducionista da palavra mesmo, que só interessa a homens héteros, né? Não Mas existe. acaba sendo tratada como universal, né? O cinema tem muito isso, tem um monte de filme, né? Tem gêneros inteiros que são apenas para servir aos hominhos, aos homens héteros, né? Mas são tratados como universais. Grandes clássicos dos filmes policiais são isso, né? São É, filmes, se você parar para filmes refletir, para aquilo não virilidade, interessa a né? todo mundo. Ninguém liga Aquilo muito. é uma fantasia heteromasculina, não interessa para Sim, todo mundo de sim. verdade. Né? É bem por aí. Né? E o seu livro nessa história toda, o mapa de casa, como ele se encaixa aí? Meu livro se encaixa na literatura negra, né? E aí a gente pensa literatura negra como um conceito expandido, né? As pessoas pensam que a literatura, quer dizer, as pessoas não, a grosso modo, uma vertente maldosa da crítica, ela vai pensar que a literatura negra é um gueto, é um lugar que você parte para circunscrever a sua obra dentro de uma perspectiva de um grupo. Isso só faz sentido se eu entender que esse grupo não é o Brasil, que as pessoas negras não são brasileiras. Uhum. Isso já diz muito sobre como a pessoa negra é vista nesse país, porque eu dizer que faço literatura negra, se opor a
eu fazer literatura brasileira, quer dizer que essas pessoas entendem que o negro não é brasileiro. É um cislogismo bobo, etc. Mas é um cislogismo real, porra, porque eu estou pensando que a literatura negra ela compõe, como tantas outras dimensões éticas e estéticas, a literatura brasileira. Não é assim? Sabe? Exatamente. Então, eu escrevo a partir disso e penso que essa literatura negra, periférica, mesmo a literatura desses novos romances que você citou, tem uma característica em comum, né? Elas falam ou se inscrevem na história a partir de um território. E esse território é sempre um território periférico. É isso que, para mim, define a literatura contemporânea. É o protagonismo da territorialidade, sabe? Itamar, Luciane, esse meu livro, Capão Pecado, tantos outros livros, muitos outros livros. A literatura de mulheres negras é isso. É uma territorialização no corpo e uma fala a partir de uma experiência muito específica, que é do corpo da mulher negra. Então, essa territorialização é um marco, para mim, estruturante dessa literatura, essa literatura contemporânea brasileira, que aí o contemporâneo precisa ser visto de uma forma mais ampla, né? Como o que se faz no território nacional e não o que se faz no Sudeste. Uhum. Ainda sobre o seu livro, Jorge, eu podia fazer um comentário, mas eu vou fazer um comentário já com um pedido. Na verdade, eu vou fazer o pedido para depois fazer o comentário. Quando adaptarem o Mapa de Casa para cinema, você me chama para participar do grupo de roteiristas? Eu sei que eu Poxa, ia ser seria massa, hein? um estrangeiro, mas eu gostaria, porque ele é adaptável para uma narrativa. Eu estou falando de Tomara que algum cinema aqui. cineasta queira isso mesmo. Ele eu estou falando de cinema, mas eu faria um livro a partir dele. Faria um romance ou contos entrelaçados, como eu normalmente faço as coisas, né? Porque tem um monte de coisa legal aqui para poder desenvolver a narrativa, né? Você acha que seria possível, ou já lhe ocorreu, ou você nunca pensou nisso, em prosa? Em narrativa mesmo? Já. Penso e faço. A gente faz, né? Você sabe, a gente faz ficar ali no miudinho. Faço. Né? O livro novo tem um poema grande que ele é bem prosa. Ele é prosa mesmo. Ele é um conto que eu quis fatiar e botar como poema. E aí, Silvio Roberto, que é quem Sim. lê mais, velho, as minhas coisas, tudo que eu faço eu mando, ele lê e tal, né? A gente tem que ter, velho, essa pessoa de segurança, né, que a gente manda as coisas. Quando eu mandei para ele, eu mandei como poema, ele leu e falou, mas isso é um conto, não é? Eu falei, no livro não vai ser conto, no livro vai ser poema mesmo. E em Mas algum momento vai ter o livro de contos? Poxa, eu espero que tenha, velho. Eu espero que tenha. Quero dar conta disso. Quero dar conta disso. Tenho Tomara. medo, né? A gente tem medo que a gente passa 20 anos, tipo, velho, em um gênero, a gente vai criando nossa identidade naquele gênero, nosso jeito de fazer. Mas a gente arrisca, né, velho? Eu vou na pausa aí, alguma hora eu chego. Jorge, o livro é sobre o Peru Vaz, não é isso? É a partir do lugar do Peru Vaz. E aí, uma coisa que eu nunca lhe contei. Uma vez eu estava na Liberdade, ali na altura do Cine Brasil, do antigo Cine Brasil, não na Lime Silva, mas numa rua de trás, embaixo, uma rua baixa, assim, né? Estava ali, sentado numa calçada, e você passou de carro e parece que você estava indo para o Peru Vaz. Eu sempre vou, eu vivo por lá. Aí
Aí isso tem muitos anos. Eu acho que você não estava morando em Salvador, na época você estava morando em outro No lugar, Maranhão. no Maranhão. Aí eu lembro de ver você passando, né? Ah, Jorge ali, mas você passou rápido, né? Aí eu fiquei imaginando, né? Esse fato com a sua ida para esse lugar real e a sua ida para esse lugar ficcional que é o Peru Vaz, né? Pensando, aí eu já faço ficção na minha cabeça, né? Juntando tudo. Mas é uma ficção, né? A gente, assim, lá foi o lugar que eu mais morei, mas eu morei em muitas periferias. Tipo, eu morei no Calabetão, morei na invasão da Mangueira, na Ribeira, é um lugar que eu fui muitíssimo feliz. Mas na Liberdade eu nasci e voltei. Então, brutalmente foi os lugares, tipo, os outros lugares eu morava 2 anos, etc. Uhum. E aí, nessa vai e volta para a Liberdade, há uma remontagem disso, né? Eu nasci lá nessa casa, foi uma das primeiras casas que eu morri e foi a casa que eu morei e foi a casa que a minha mãe morreu. Eu morri também, né? Quando a minha mãe morreu. Aí ato falho veio certeiro agora. O ato falho veio certinho, vou recortar essa parte, vou mandar para terapia. Então, nessa casa eu morri um pouco, vivi muito, minha mãe morreu lá, então é uma casa, por exemplo, quando eu sonho com casa, eu sonho sempre com essa casa. Eu nunca sonho com outras casas. Eu já morei em 10 casas. Sempre que eu sonho com essa. Essa é a casa onde eu ficcionalizo a minha vida. Subjetivamente mesmo. Então, assim, é onde eu construí a minha identidade do que eu sou hoje, o homem negro, Jorge Augusto, etc., que torce para o Bahia, que mora em Salvador. É o lugar que, historicamente, eu me localizo. E é, obviamente, um lugar que eu inventei para mim, né? Eu inventei para mim. É uma ficção também. Nunca deixa de ser uma ficção. Embora seja uma ficção que dialoga intensivamente com a história. E se você pudesse escolher uma frase, você escolheria uma dessas opções que eu vou dar, de Peru Vaz para o mundo ou Peru Vaz é o mundo? Perovaz é o mundo. Perovaz é o mundo para o mundo. Eu faria uma corruptela aí na sua frase. A Perovaz é o mundo para o mundo, sabe? E acho que é Maravilha. as duas coisas. Maravilha, Jorge. Jorge, enfim, muito obrigado. Já acabou? Acabou muito rápido. Rapidão. A gente vai ter que fazer outra coisa. Vamos inventar uma outra coisa Vamos. para Hoje continuar foi rápido. conversando, né? A gente É muita continuar conversa, conversando. viu? Você ainda me vem com umas perguntas dessa que você veio aí cabulosa, ficou estudando para fazer essa pergunta? Foi que foi de pergunta essa? Pobre de mim, eu não estudo mais nada. Eu só fico observando o que está acontecendo em volta. Tá observando bem, viu? Tá observando bem. Jorge, muito obrigado por participar aqui do Palavra e Ponto. Não preciso dizer, mas digo que a academia está sempre aberta para você e para quem você quiser, viu? Eu te Por agradeço. favor, viu? Valeu. E dizer ao povo que compre o mapa de casa lá no site da Fósforo e se liguem nos 2 novos livros que vão sair, né? Na primeira semana de março sai a pré-venda de O Modernismo Negro. Por favor, colhem lá, que eu quero que o livro circule bastante. E no mês seguinte, nos próximos meses, vai sair o novo livro de poesia. Então, se liguem aí, por favor. Não me deixem sozinho nisso. Eu já sou muito solitário. Nunca. Bom, gente, é isso. Esse foi o Palavra e
ponto, o primeiro dessa temporada de 2024. E semana que vem, ou eu acho que vamos fazer semanal mesmo essa mini temporada. Haverá outra pessoa aqui, nesta data que nós escolhemos para ser a data da estreia dos vídeos. Um abraço para todos. Obrigado, Tchau. Marcos. Um abraço, gente.